Em Minas Gerais, nós tivemos grandes avanços na educação, porque isso é números, a gente vê. Quando nós tínhamos centenas e centenas de escolas sem luz, hoje isso foi tudo revertido. Isso é avanço. Não era para ter, avançamos. E aí os indicadores mostram que avanços reais existiram. Mas você se depara dentro do sistema com escolas não adequadas ainda, fisicamente. Eu viajo esse estado de segunda a segunda. Os diretores vêm, às vezes, até nós para poder ter discussões técnicas sobre isso, e tem ainda barreiras arquitetônicas que são reais, né? Muitas barreiras. Barreiras, por exemplo, de professores intérpretes. Tem regiões inteiras do Estado, não é que o Estado não contrate, porque tem a possibilidade de contratar. Não tem. Não tem naquela cidade. Não tem naquela região, tem que importar de uma região para ir para outra região. Não é simples isso, né? Então a sala, por exemplo, recurso, a sala multifuncional, ela inclusive tem que suprir todas essas lacunas, que não foram ainda preenchidas, apesar de ter determinação da política, de ter vontade política de fazê-lo, mas você, é igual na área de saúde. Toda cidade queria ter um psiquiatra. Não tem psiquiatra do Estado. Neurologistas você conta nos dedos, não vão para os centros menores. Então, a inclusão exige, inclusive, alguns outros profissionais para facilitar esse contexto, que não existe, né? Até a Beatriz me disse aqui que a PUC já está preparando para um curso de Libras para todos os cursos da PUC, porque a lei hoje determina, né? É justamente isso que vai ser necessário. Porque se nós já não saímos do nosso banco de formação com alguns instrumentos necessários para trabalhar o processo de inclusão, vai ser muito mais complexo a gente conseguir, de fato, ter profissionais que supram a deficiência dos outros profissionais que não incorporaram ainda alguns conhecimentos extremamente necessários, né? Então, um dos pontos que a gente tem que levantar aqui é justamente a eficácia dessa estratégia que o Brasil encontrou de sala-recurso, mas ela realmente tem que ser eficaz. Realmente tem que ser eficaz. Para a gente não ter, depois de 10 anos, uma nova avaliação que não funcionou. Era a mesma coisa de classes especiais. Quando as classes especiais foram instituídas dentro das escolas comuns, era ali uma estratégia de tentar colocar o deficiente junto com os não deficientes. Mas como não estava ainda em condições de colocar nas classes comuns, botou nas classes especiais dentro da escola. Percebeu-se depois que ficou um ajuntamento de gente sem nenhuma perspectiva de resultado, né? Às vezes até o pior professor que era colocado na sala especial. Aquele que não dava certo em lugar nenhum, naqueles que não se esperava muito, punha na sala especial. Mesmo às vezes tendo orientação, tendo diretriz, tendo capacitação, tendo curso, mas a dinâmica do sistema, aquele aposentou, aquele licenciou. Os percentuais de licença médica nas escolas estaduais são assustadores. Por isso que a secretaria endureceu no processo de substituição por licença médica. Chegou um tempo, professora Guiomar, me corrija se eu estou errado, mas tinha 60% dos professores em licença médica. Teve momentos que tiveram isso. 40% é a média de licença médica do professorado dentro do sistema educacional. Então, não tem sistema que se organize com pessoas preparadas para as questões, quando isso é um dado que interfere em toda a organização. Nós estamos aqui capacitando 4.000 e tantos professores, excelente, maravilhoso, ousado, investimento, dinheiro, tempo gasto. Imagine desses 4.000, se na média de licenciamento, 40% desses já estarão em licença por algum motivo, daqui 6 meses. A escola continua capenga no seu processo de inclusão. São realidades, né? Então, a sala recurso, por exemplo, ela precisa ser muito bem encarada, né? Muito bem entendida qual é o seu papel.
E ela, de forma alguma, vem para substituir uma proposta pedagógica da sala onde esse aluno está inserido, né? E a gente tem que pensar muito nessa proposta do atendimento especializado que seja feito, às vezes, à distância, ou com outro professor que não estabelece uma relação constante e íntima com o professor da sala de aula. Nesse aspecto, inclusive, as escolas especiais, elas estão muito dispostas a contribuir com isso, mas eu tenho questionado se essa contribuição é a que deve ser feita. É a que deve ser feita. Porque eu acredito que, numa forma transitória, nós poderíamos estar contribuindo para isso. Mas se a escola for inclusiva de fato, isso tem que ser organizado, no meu entendimento, no ambiente onde o aluno está, não em ambiente fora desse ambiente educacional. Isso não significa que, por exemplo, a PAI, ela possa oferecer outros atendimentos que também são necessários, clínicos, médicos, fonoaudiológicos, fisioterápicos, que não têm a ver com a questão da sala recurso especificamente, né? Eu sei que eu vou apanhar, porque muitos especialistas da educação especial, né, vão ficar muito bravos comigo quando eu faço essa defesa, mas eu estou pensando no aluno, no indivíduo, e não da defesa do profissional. E aí eu vou seguir meu raciocínio, que vocês ainda vão entender melhor o que eu quero dizer. Eu estive na conferência de Salamanca do ano passado, onde foi feita uma análise, passado os 10 anos, 14 anos, me falhou a memória aqui, 94, 2004, 15 anos. Passado 15 anos desse movimento mundial pró-inclusão escolar, fez-se, ano passado, em Salamanca, o local aonde se discutiu pela primeira vez um documento para o mundo inteiro sobre educação inclusiva, uma avaliação do mundo, como é que está a educação inclusiva. Eu esperava ali encontrar um evento internacional, onde os números estatísticos, dados e experiências exitosas pudessem ser transmitidos ali nesse seminário, que foi feito dentro da Universidade de Salamanca, das mais antigas da Europa, onde Salamanca tem uma tradição na educação especial, onde está ali o professor Verdugo, que é um dos grandes nomes da educação especial do mundo, e ele era um dos corresponsáveis pelo evento. E a fala da abertura da presidente da Inclusão Europeia, a qual eu faço parte, foi da seguinte forma: temos duas ameaças para a inclusão escolar. Uma é que os pais, isso na Europa, estão reclamando, estão questionando a aprendizagem que seus filhos estão tendo dentro do sistema comum. Isso é uma ameaça. A outra ameaça é que a educação inclusiva tem custo. E os governos, nós estávamos no auge da crise na Europa, estão alegando que não tem recursos para os investimentos necessários para promover as mudanças do sistema educacional para aperfeiçoar a proposta de educação inclusiva. Isto na Europa. Na Europa, onde o número de alunos é muito inferior aos nossos, né? Mesmo a taxa de natalidade lá é baixa há décadas, onde o sistema educacional é muito organizado, tradicionalmente, e que ali colocava-se como ameaça.